Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os reinos dos sprites e hierartes. O que acontece? O mundo, antes de existir fisicamente, ele existiu na mente do Ein Sof, que é o ilimitado. Ele aconteceu antes que foi uma vontade primitiva de criar os mundos. O primeiro mundo foi o mundo do esplendor, digamos assim. O mundo antes da emanação. Antes de emanar, ele raciocinou, digamos assim, né? Ele criou na mente. Então, os sprites e hierartes são as possibilidades da mente mais belas e esplendorosas. Elas podem estar compreendidas, no caso da Terra, né, para o universo inteiro. Mas no caso da Terra, ela pode estar compreendida num ambiente físico. Porque uma das inteligências é a inteligência espacial. E no caso da Terra, como é um corpo, ela tem a inteligência espacial, ela tem territórios na inteligência espacial, geografias e sistemas ecológicos. Nesse caso, pelas minhas pesquisas, eu identifiquei o centro dessa situação, desses sprites, como o polo glacial, a Antártida, né? E por quê? Porque lá é frio e, segundo o ciclo de Io, nessa era foi congelado. O que quer dizer que tem as riquezas de cristais, de diamantes, ouro estão preservadas, e também os reinos do passado, os reinos antigos, os sprites mais belos de seres, avatares e criaturas esplendorosas que existiram e cujo sprite foi guardado lá, numa biblioteca biológica e territorial. A Terra usa esse núcleo para processar as informações, porém ela não gera ele. Ela não gera o sprite dela, ela usa como processador. Porque se gerasse, haveria acontecimentos esplendorosos, como seres com dons cósmicos, dons sobre a natureza, lutando, né, por questões de ego, que a moral da Terra não está evoluída o suficiente. E esses sprites que estão congelados, eles são reflexo de uma existência ancestral, onde a Terra tinha o esplendor e tinha as máximas manifestações do brilho da mente do Criador. Isso acontece em ciclos. A era glacial acontece em ciclos, porque a inteligência da Terra, os gênios, mantém regiões preservadas e funcionando como um processador. É como no computador, quando você separa uma parte do seu funcionamento para processar, na sua consciência também. Você perde muito da consciência quando você está pensando muitas coisas, porque você fica sem saber o que está fazendo, porque está processando muitas informações. Isso quer dizer que parte do seu mecanismo de experiência virou um processador de informações. Então, por exemplo, o seu olfato, seu paladar, sua capacidade de se pronunciar. Às vezes você sente cheiro de uma coisa, se você estiver pensando muita coisa você não percebe, se você não estiver pensando você percebe. Então é um mecanismo de exploração que está sendo limitado para abrir mão para alocar num lugar de processamento. Por que a Terra precisa desse processamento? Porque os reinos são elementos de manipulação de uma matéria informe, um mecanismo eu diria um cubo, um cubo quântico de processamento que você edita, porque tudo é uno. Então quando você puxa, você manipula, como uma caixa de panku, no outro lado funciona, tem uma correspondência. Então, como há muitas pessoas no mundo, você tem que processar muitos mundos, muitas individualidades. Então abriu mão do sprite geral de
processamento hierates para muitos processamentos medianos. Então, como há muitos bilhões de pessoas, e essas pessoas estão processando coisas baixas, não necessariamente as pessoas, mas foi aberto mão desses sprites altos para muitos sprites baixos. Então o peso dos sprites baixos está puxando a rede, digamos, Azure, tem o Azure, que são computadores virtuais. Então nesse ambiente virtual de mentes humanas, a frequência das experiências medianas está, digamos assim, puxando a vibração para baixo. E esse sprite hierates maior, ele está guardado nos campos congelados. E a mente de Deus sempre procura imortalizar aquilo que ele ama. Inclusive, nisso se baseia o itinerário de Iô. Muitas vezes por amor a si mesmo. E amor às ideias que mantêm o corpo coeso, né? Como no caso do José Ferreira, o que manteve o Brasil coeso, José Bonifácio, ele teve o sprite de manter uma nação coesa, um corpo coeso de nação. Então muitas vezes um Elohim, ou uma divindade, tem que manter o seu corpo coeso, não só o corpo físico, mas o corpo de ideias, o corpo de mão que ele tem de elementais que agem para manter a sua cultura. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai para o etéreo, ela continua mantendo a sua cultura em ação, né, com o seu corpo de ideias, até mesmo no sol. A gente não sabe sondar o caminho das pessoas que já partiram, mas eles possivelmente ainda continuam costurando o corpo de ideias a quem eles foram fiéis, até mesmo dentro do Sol, numa teia quanto o caso do Kukulkan e do Quetzalcoatl, onde o Sol haveria gente lá dentro, os Agnisvata, né? Os Agnisatas é um fogo que consome o elemental do corpo energético. Então lá dentro do Sol processa isso. Agora, para a energia do Sol chegar aqui, passa por filtros. Então, aqui não chega a realidade como o Sol emana, não. Aqui a realidade é filtrada e muitas vezes esse sprite hierates congelado não participa. Participa no meio de pouquíssimas pessoas. E, no caso, a evolução da Terra perfeita seria com esses tudo funcionando em união. Mas, com os corpos dos anjos caídos retornando à operação, se aglomerando entre as pessoas pacificamente, redimidos, operando uma troca de culturas convivendo com todas essas informações divulgadas pacificamente, e cada Elohim se manifestando, os Elohims espirituais como Espírito Santo e os seres de fogo, né? Aqueles que vêm na nuvem, e porque o sprite não abarca ainda. Muitas vezes, muitas divindades não se manifestam, muita gente fala porque é por isso que eles não aparecem, não é porque o sprite não suporta. No cenário de muitas pessoas não suporta. Para as pessoas que aparecem é porque o sprite deles suporta o imaginário, as coisas que elas viram, o imaginário delas suporta eu já vi gente falando até que apareceu um anjo rondando o céu depois de provocar sigilos. E manifestações muito complexas, às vezes até de ambientes inteiros, cidades, municípios, mas é porque o sprite suporta. Agora, se aparecer fisicamente, no meu caso eu já vi um anjo descendo no céu como um cometa caindo, e ele começou a se manifestar e falou assim, muitas vezes eles falam, eu não vou me manifestar mais porque você não suporta, ou seja, o meu sprite psicológico e cultural não suporta eles aparecerem. E acontece também
Já vi também, para contrastar, uma estrela aparecer em forma de poeira, ela aparece em forma de poeira voando, brilhando, e depois ela volta para o céu em forma de estrela brilhando no céu. Então é uma coisa assim, aquela coisa embaixo como em cima, muito, a gente não sabe quais os campos que eles usam para ir de um lado para o outro. Então por enquanto é isso. Tem esses sprites zerados que estão lá na mente de Deus, não se manifestaram ainda, ou se manifestaram foram guardados, que eu acredito mais. E eles estão arquivados nos continentes congelados. Você, para chegar lá, é um processo imaginativo muito forte e tem que ter a permissão tanto dos guardiões de lá, os índios, quanto dos animais, quanto dos cristais, os seres de cristais, os seres de fogo, porque são várias hierarquias que existem na Terra simultaneamente. Seres de fogo, seres gênio, seres físicos, seres mentais. Então são vários reinos em conjunto. E por enquanto é isso, até mais.